A paz do Senhor a todos. Que maravilhosa hora esta, quando Deus nos dá a oportunidade para ouvir, para adorar, para a gente experimentar um pouquinho, do que é estar reunido em família, família de Deus, irmãos e irmãs, jovens, crianças, em um só lugar, invocando um só nome, aquele que venceu por nós, aquele que nos deu o privilégio, de ser família dele. Ele nos escolheu para isso, não fomos nós que escolhemos de maneira alguma. Ele nos escolheu para que a gente estivesse neste lugar de entendimento, porque tudo é pelo entendimento. Se a gente entender, a gente caminha. Se a gente não entender, a gente fica prostrado. Então o que é que a gente tem que fazer a partir de agora? Atenção redobrada, porque um momento é de adoração, a gente adora o Senhor. Outro momento é de ouvir o que Ele tem para dizer. Este é o momento de ouvi-lo. Se você prestar atenção, você vai crescer muito mais do que quando você entrou aqui, de uma meia hora atrás, 40 minutos. E você pode sair daqui com um entendimento esclarecido, para você caminhar de acordo com a palavra de Deus e romper em fé, porque o que a palavra faz, ela vai produzir uma fé no teu coração para você caminhar mais rápido. Amém, queridos? Então é isto que nós vamos entender. Nós vamos conversar um pouquinho nesta noite sobre o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Dons espirituais. É claro, se a gente fosse fazer um estudo aqui, a gente não sairia talvez de 2 ou 3 versículos, mas não é isso a intenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais, sobre o que é necessário para a igreja caminhar. Capítulo 12, vamos ler até o versículo 11. Note bem: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Inclina a sua cabeça em uma oração, agradecendo. Senhor, obrigado pela palavra, que ela seja, Senhor, a ferramenta certa para cada um de nós neste momento. Que o Teu Espírito possa trazer revelação, entendimento, devoção, Senhor, naquilo que é necessário, para que a gente crie raízes na dependência do Senhor, naquilo que vem de Ti. Que nós não sejamos levados pelos ventos, Senhor, mas sim que nós tenhamos um entendimento real da bondade, da misericórdia, de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez para a sua igreja. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu, subiu ao céu, se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso e deu dons aos homens, aos filhos,
para que eles pudessem ter ferramentas corretas para vencer neste mundo de trevas, de tanto engano, de tantas coisas estranhas. Mas o Senhor nos deu condições de ser mais que vencedores. Pela fé em Cristo Jesus, nós cremos na palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Amados, nós vivemos um tempo com dificuldade sobre a nossa fé, sobre no que cremos e como cremos, por falta de conhecimento naquilo que pertence a nós. Oséias já dizia isso, né? O meu povo perece porque falta conhecimento. E a falta de conhecimento em questões espirituais, nós acabamos ficando neutros em muitas coisas que nós poderíamos avançar, que nós poderíamos tirar de letra, que nós poderíamos estar muito bem adiante, e muitas vezes por não ter esse conhecimento, por não ter esse entendimento, a gente acaba ficando para trás, porque a gente acaba não tendo um alicerce seguro na palavra do Senhor, porque nós não entramos nele, porque nós não entendemos ele. Talvez a gente leia a Bíblia sozinho em casa, e talvez lê, mas não consegue entender, mas também não procura as informações corretas para ter o crescimento necessário para avançar naquela área. Deus, em Cristo, preparou uma igreja perfeita, uma igreja para vencer o mundo com perfeição, uma igreja que tivesse a capacidade de não ficar prostrada em algo, em coisa nenhuma. Nada nesta terra, irmãos, pode fazer frente para a igreja do Senhor. Nada. Quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela, basta. Mas o que a gente percebe é que nós estamos patinando em coisas muito pequenas, que não é nem tanto assim o inferno mesmo, porque o inferno não está nem fazendo frente, porque ele sabe que nós estamos muito aquém do esperado para nós nesse tempo. Está faltando muito entendimento no povo de Deus. Eles buscam muito o visual, aquilo que se vê, mas esquecem daquilo que não vê, que é o Espírito dentro de nós. Ao conhecimento de Cristo, o Espírito nos leva a conhecer tudo o que foi realizado na cruz por nós. E com este conhecimento nós recebemos ferramentas que não são carnais, mas poderosas em Deus, para nos fazer vencedores. Vocês creem nisso? As nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Por que está falando sobre isso? Porque existe uma guerra contínua. Existe uma guerra contínua, um combate. E muitas vezes as armas que eu estou usando não são estas, não são as armas da fé. Eu estou olhando com meus olhos carnais e apontando o meu dedo para quem está atirando em mim, para quem tem se levantado, mas eu esqueço que tem alguém por trás daquela mira. Mas como eu não entendo, eu luto contra o que está mirando sobre mim. E aí sabe o que acontece? O que está por trás não é atingido pela minha fé, pelas armas que eu carrego. O inimigo, irmãos, ele tem encontrado muita facilidade em nossas vidas. Nós não temos tido o entendimento correto para avançar nesta guerra, porque estamos olhando do lado errado.
Se Deus nos deu armas espirituais, porque a nossa guerra é espiritual. Vocês entendem isso? Mas se fosse carnal, ele pediria para a gente fazer espada, fazer lança, comprar metralhadora. Mas como é espiritual, as armas vêm do Espírito Santo. É Ele que nos concede. Irmãos, há uma guerra dentro do lar. Um combatendo contra o outro, marido contra a mulher, filho contra a mãe. Por que Jesus falou isso? Que no final dos tempos estaria acontecendo? Porque esqueceriam das armas espirituais. Aí, o que fariam? Iam combater um contra o outro. E todos vão morrer nesse combate. Ninguém vence. Porque tratam a guerra espiritual como se fosse física. É necessário que rapidamente, amados, que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. E traz um esclarecimento na mente de cada um de nós. Para a gente sair daqui com uma certeza. Eu sou mais que vencedor nesta guerra, porque eu entendo quem é o meu adversário. Não é o teu filho, não é tua mulher, não é teu marido, não é teu vizinho, não é. O teu adversário chama-se Satanás. É contra ele que está o nosso combate. Mas eu preciso entender as armas que Deus me deu e lutar com elas. Estas armas é para todos nós, queridos. Não é para o pastor, não é para o presbítero, não, é para toda a igreja. Toda a igreja recebeu esta autoridade de Deus. Jesus chamou os 70 e diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do inferno, e nada vos fará dano algum. Mas infelizmente, amados, nós estamos ainda precisando entender. Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto, colocando ordem em muitas coisas. Quem sabe é a mesma coisa que está acontecendo aqui hoje. Paulo, no capítulo 11, ele está colocando ordem sobre a Santa Ceia que estava em desordem. Ordem, ordenando, porque Jesus quer tudo com ordem e decência. Se não tiver ordem, não tem operação de Deus. Se a gente não colocar a nossa casa em ordem, a nossa família em ordem, não precisa esperar que Deus vai trazer a glória dele, porque não traz. Deus vai trazer a glória dele em lugar que já está sendo colocado em ordem. E esta parte é nossa, amados. Esta parte de colocar ordem em casa é minha e sua. Faz a tua parte, que a de Deus Ele não vai fazer, tá bom? Porque já está feita. Quando você fizer a sua, a dele começa a ser derramada. Vocês se lembram daquela passagem do Elias fazendo o altar? Quando Elias terminou todo o altar, fez tudo o que tinha que fazer, a oração dele, 3 palavras, o fogo já estava caindo, porque a de Deus já estava prontinha. Assim que ele terminou de colocar ordem aqui na terra, o céu se abriu e derramou fogo. Irmãos, é nossa parte que está por fazer. É a parte da igreja que precisa ser colocada em ordem. E Paulo então está colocando ordem na Santa Ceia, porque era uma bagunça. A ceia, a Santa Ceia da igreja de Corinto, era uma coisa estranha. E Paulo viu aquilo e falou: está tudo errado, gente, vamos começar a ordenar isso aqui. E colocou ordem na Santa Ceia, explicou tudo. Vamos fazer assim. Ordem e decência é o que Deus gosta, é o que Deus quer. E quando ele terminou de colocar ordem na Santa Ceia, ele entra no capítulo 12, dizendo: agora vamos colocar ordens sobre os dons espirituais. Vamos colocar ordem sobre os dons. E ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 12: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não quero que ninguém, que vocês não sejam. Irmãos, há uma ignorância sobre os dons ou não há? Há uma ignorância enorme, irmãos, sobre os dons espirituais. Quem é que tem dons?
Quem é que pode ter dons? Os dons é para quem? É só para os profetas? É só para os doutores? É só para os mestres? Os dons é para a igreja. Não seja ignorante a respeito dos dons. Eu preciso desejar, eu preciso buscar. Paulo mais adiante ele vai dizer assim, ore, busque os dons, busque os melhores dons, busque aquilo que você deseja. Na questão de dons espirituais, não seja ignorante. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Ele está dizendo aqui: vós bem sabeis que ereis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo porque foi Ele que nos convenceu. Foi Ele quem convenceu do nosso pecado, que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Foi Ele quem convenceu o nosso coração para que nós tivéssemos arrependimento das nossas falhas. Foi Ele quem fez esta obra dentro do nosso coração. E a palavra diz no capítulo 3 de 1 Coríntios que Ele habita em nós. E esse mesmo Espírito, queridos, concede dons para nós. Dons, não está falando de coisas naturais, está falando de dons espirituais. Porque o dom natural todo mundo tem, já nasce com ele. Mas o dom espiritual você recebe. Você recebe pelo teu andar com Jesus. Quando você anda com Jesus, o Espírito Santo te concede dons. E você só pode dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, se o Espírito te informar isso. Senão você tem apenas um Jesus histórico, um Jesus que você ouviu falar. Quem pode dizer no teu coração quem é Jesus? É o Espírito. Ele te apresenta Jesus. Este é o Cordeiro. Este é o que venceu por você. Este é o que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele vai diariamente te ensinando, Ele vai te revelando quem Cristo é. E quanto mais revelação de Cristo você tem, mais você entende que Ele é Senhor de tudo em sua vida. Que Ele é o Senhor do teu levantar, do teu agir, do teu respirar. Que tudo é Ele. Em tudo você depende dEle e de mais ninguém. E o Espírito de Deus, com esse conhecimento de Jesus, Ele vai trazendo no teu coração, Ele vai trazendo no teu entendimento. A Bíblia diz que Ele reparte. Ele reparte os dons. Por que Ele reparte? Porque um só não tem tudo. Não tem. Ele dá a cada um como convém, como Ele acha que tem que ser. O correto, irmãos, na igreja é necessário que tenha todos esses dons que nós vamos conhecer aqui. A igreja precisa ter todos esses dons para ser uma igreja que caminha com entendimento. Porque aquilo que falta em mim, tem em você. Aquilo que eu não tenho, você tem. O Eurico tem, o outro tem. E quando nós nos reunimos, um tem isso, outro tem aquilo, diz a palavra de Deus. A gente está conversando assim, aquela conversa de 2 minutos, e nós estamos entregando para o irmão aquilo que ele precisa. Ele pode chegar na igreja hoje e dizer assim: eu conversei com o irmão 2 minutos na porta da igreja, e ele falou algo que mudou aqui dentro, porque ele falou algo que o irmão não tinha, mas ele tinha.
Irmãos, aqui a gente vai entender o porquê é necessário a comunhão do corpo. Por que o corpo de Cristo precisa estar unido? Porque quando você está comigo, ou estou com você, alguém, nós estamos repartindo os dons que Deus nos deu. Esta bênção, esta graça, este conhecimento, este entendimento nos cura. Porque o corpo de Cristo é um corpo sarado, é um corpo curado, é um corpo liberto, mas pela capacitação que o Espírito traz de entendimento. Agora cada um de nós precisamos entender, para que sejamos ordeiros nesses dons, para que tenhamos ordem nos dons. Porque, amados, aconteceu tantas coisas em um passado recente, que as pessoas hoje têm medo dos dons. Porque era mais ou menos baseado na igreja de Corinto. Eram umas coisas doidas. Eram umas coisas sem sentido. E a pessoa vinha na igreja e não adorava ao Senhor. E nem ouvia a palavra. Porque durante o culto ficava uma coisa estranha acontecendo durante o povo, dizendo, um falando em língua, outro profetizando, outro fazendo uma coisa, outro fazendo outra, e ninguém entendia nada. Estava fora de ordem. Mas os dons têm que ser buscados, tem que ser oferecido, porque o dom que eu recebi, eu não recebi ele para mim, eu recebi ele para você. E o dom que você recebeu, você não recebeu ele para você, você recebeu ele para mim. É nesta divisão, nesse entendimento, que os dons são praticados na igreja. Esse entendimento nos levará ao crescimento. Tem os ministérios que ele colocou na igreja, sim. Profetas, doutores, pastores, ali naquela relação de Efésios 6. Nós temos ali a relação dos ministérios, mas os dons é para todos, para toda a igreja. Continuando lendo, 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Relação desses três. Volta no versículo 8. Palavra da sabedoria, e pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria você não vai aprender em uma escola, porque é um dom do Espírito. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, não está falando da ciência científica do mundo, está falando da ciência de Deus, da palavra. Conhecer as profundidades pelo Espírito que foi dado pela ciência, ciência de Deus. Quando a gente traz revelações profundas sobre a palavra, que alguém naturalmente não vai ouvir, não vai ver e nem vai perceber. Mas alguém, pela ciência e pela palavra da sabedoria, a palavra da sabedoria funciona desta forma. Por exemplo, a palavra da sabedoria é dada em algum lugar que nós estamos aqui, reunidos, precisando de um caminho, e ninguém sabe o que fazer, e a gente vai orar, e Deus dá a palavra da sabedoria. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os apóstolos estavam ali reunidos, tinha crescido muito o número de pessoas na reunião, e as viúvas e as velhinhas estavam reclamando que estavam sendo colocadas para trás na repartição.
do alimento, e eles não sabiam o que fazer. Então, na reunião, Pedro ali reunido com os apóstolos, oraram, e Deus disse assim, a palavra da sabedoria veio, e a palavra da sabedoria que veio foi, levante diáconos. Ninguém sabia o que era isso, eles não tinham isso. Levante diáconos para que faça a separação, para que organize isto, e coloque cada coisa no seu lugar. Palavra da sabedoria. Deu uma palavra que resolveu. Todo mundo se acalmou. Todo mundo entrou no entendimento, acalmou o ambiente, e funciona até hoje. Palavra da ciência e a palavra da fé. Esta fé que diz aí, é a terceira coisa que acompanha. Sabedoria, ciência e a fé. Esta fé não é a fé que você recebeu para aceitar Jesus. Não, esta é uma fé de ir além. Esta é uma fé de fazer maravilhas. Esta é uma fé que quando todo mundo está esperando, está sem saber o que fazer, alguém se levanta e diz assim, vamos fazer assim, vamos, e essa pessoa cheia de fé, ele dá uma palavra, e as pessoas que estão reunidas entendem que aquilo é o melhor a fazer. Notando aqui no versículo 9, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Esta é a fé que já leva para este outro ambiente, de cura. Nós podemos orar, todos nós juntos, colocando a nossa fé em ação, orar para alguém doente e ele receber a cura. Mas tem uma pessoa que recebeu esse dom. O dom da fé. Ele ora e já sabe que Deus vai operar, que Deus vai curar. É o dom da fé. O que vocês acham de pedir? Senhor, me dá o dom da fé. Me dá o dom da ciência. Senhor, me dá o dom da sabedoria. Ele é sábio e Ele dá. O Espírito concede. O Espírito dá os dons de curar. Pela fé, por aquele entendimento. A outra operação de maravilhas, a outra profecia. Vou lutando ali, irmãos. Operação de maravilhas. Nós vemos isso acontecendo na vida de Moisés, quando ele foi tirar o povo no Egito. Deus fez sinais e maravilhas através dele. Todo mundo viu e presenciou os sinais que Deus fez através da vida de Moisés, lá no Egito. As pragas. Este é um entendimento, amados, que seguiu durante todo o tempo do ministério de Moisés, Deus fazendo esses sinais, Deus operando maravilhas na vida do povo. Por quê? Aquele povo estava muito incrédulo. Aquele povo não acreditava mais que fosse capaz deles saírem daquele lugar de trevas, de escravidão. Então aqueles sinais, operado por Moisés, por Arão, ativou uma fé no coração deles. Uma fé em Deus, que pudesse fazer com que eles deixassem o Egito, que eles lançassem mão do Egito, porque mesmo sofrendo, amados, muitas pessoas não conseguem sair. Mesmo sofrendo, as pessoas estão amarradas. Mas eu vejo que esses sinais ainda hoje acontecem. Mas muitas pessoas querem que ele aconteça no meio da igreja, e não é no meio da igreja. Os sinais é para os incrédulos. Os sinais é para aqueles que ainda não creem.
Porque o povo de Deus é pela fé. É por aquilo que nós não estamos vendo, mas cremos. Nós não estamos vendo, mas cremos no impossível de Deus. Então a fé, sinais e maravilhas que aconteciam e acontecem, porque nenhum desses dons, queridos, eles foram extinguidos da vida da igreja. Todos eles vão permanecer até o dia que Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. São as ferramentas que Deus nos deu, mas nós precisamos conhecer para entender e buscar. Eu quero dons. Senhor, me dê dons. Usa a minha vida com dons. Atos capítulo 19, versículo 11 em diante. Aí, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Até lá tá bom. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia sinais e maravilhas. Onde Paulo estava? Ele estava como um missionário. Ele estava nas ruas da cidade. E os sinais seguindo. Então, amados, quando nós temos entendimento e sabemos dessas coisas, nós podemos pedir: Senhor, opera maravilhas nesse lugar, opera sinais e maravilhas nesta casa. Porque muitas vezes, amados, nós estamos em algum lugar que está precisando de um sinal, e aquelas pessoas só vão crer se eles verem algo. Nós já cremos, não é para nós o sinal, mas é para eles. A igreja precisa buscar, precisa entender que esses sinais pertencem a nós. Você pode chegar para orar numa casa de pessoas que não conhecem Jesus, e a primeira oração sua dizer: Senhor, faz um sinal aqui nesta casa, transformando essas vidas, para que eles entendam e conheçam que Jesus está em nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nada é por acaso. Se Deus abre uma porta para a gente ir, para que é? Não é para fazer Ele conhecido? Não é para Ele ser conhecido? Como Ele vai conhecido se Ele só me vê? Em 2 minutos eu estou indo embora e não deixei nenhum sinal lá. Não deixou uma marca do Senhor lá. Não ficou uma marca de Cristo naquele lugar. Como é que eles vão conhecer? Então eu preciso saber que eu tenho. Chego e através da fé faço uma oração dizendo: esse lar, através da fé, através da presença de Deus, a partir de hoje não será o mesmo, vai ser transformados pelo poder de Cristo. Sinais e maravilhas, você viu os sinais de Jesus, como Ele fez, por onde Ele andou. Irmãos, esses sinais e maravilhas ocupou a vida dele o tempo todo. E sabe o que foi que ele disse? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Por que será que a gente está muito empacado? Porque a gente não entendeu isso aqui. A gente pensa que foi só para aquele tempo. E tem algumas pregações sobre isso, que diz assim que os dons encerraram lá em Atos dos Apóstolos. Mentira, irmãos. Não é verdade. Os dons continuam, senão a igreja nem aqui estava mais. Porque uma igreja que não tem dons é uma igreja que vê como o mundo vê. Ela não consegue enxergar o invisível. Ela não consegue olhar para cima. Ela olha só para a terra.
é uma igreja carnal. É tipo aquela igreja do Apocalipse 3, vamos ver. A igreja do Apocalipse lá, a igreja de Laodiceia. 3, do 17 em diante. Capítulo 3 de Apocalipse. Olha como é que é a igreja aqui, sem os dons. Ó. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja com os teus olhos, com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, então a igreja que não valoriza ou que não busca os dons espirituais, ela pode ser rica fisicamente, rica materialmente, tinha de tudo, mas era pobre de Deus. Ela era miserável das coisas espirituais. Ela não tinha conteúdo espiritual. As pessoas entravam na igreja e não recebiam transformação. Vocês estão entendendo, amados? Não tinha vida transformada. Porque se ouvir sem o Espírito Santo, não tem trabalhar aqui dentro. Mas quando você ouve com o Espírito, a palavra remói dentro de você. A palavra constrói dentro de nós. E a gente enche das riquezas espirituais. Esse é o entendimento. Mas a igreja sem isto é vazia. A igreja sem os dons, irmãos, sem os dons, você não tem desejo de orar, não tem desejo de buscar Deus, não tem desejo de jejuar. E nós vivemos esse tempo hoje. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja vazia. Está faltando algo. A gente comparece uma vez na semana, ainda assim, mas parece ser um religioso. Mas a religião, irmãos, ela só cumpre a devoção, satisfaz a devoção, mas não transforma o coração. Só fica satisfeito dizendo assim, eu fiz a minha parte, eu fui na igreja hoje. Satisfez a devoção dele, mas o coração não foi transformado, porque só o Espírito transforma o coração. Então nós não podemos servir a Deus como religiosos, mas servir com dons, servir com paixão, com alegria. Sabe, não vê o momento que, meu Deus, eu quero estar lá, eu quero participar com os irmãos, meu Deus, eu quero estar logo lá. Sabe, quando é 3 da tarde, 2 horas da tarde, você já está querendo, já se preparando para estar lá. O Espírito movendo dentro de você, aquela coisa gostosa de participar. É assim que o Espírito faz dentro de nós. Ele coloca força, ele coloca desejo, ele coloca, sabe, algo que só ele sabe colocar, não tem explicação. Mas é algo que nos move em direção a Cristo. Voltando lá no versículo do capítulo, pode colocar aí, Elias, capítulo 12, a gente ir terminando, porque não dá para terminar num dia só isso aqui. Glória a Deus. Capítulo 12.
Versículo 10 diz assim: e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Operação de maravilhas, profecia. A profecia é muito importante, irmãos, a gente falar sobre ela. Pessoas que têm o dom de profecia, o dom de profetizar. Mas uma coisa a gente precisa entender: que a profecia é a palavra. É a palavra de Deus. Se alguém falar alguma coisa contra a palavra, não é verdadeiro. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas está dentro do entendimento da palavra? Então houve muita confusão nesta área. Pessoas que só namoravam com a pessoa se alguém profetizasse, é o certo, você vai casar com ele. Aí a pessoa, eu tenho que ver com o profeta se ele vai falar. Irmãos, não, é a palavra de Deus. Então houve muita confusão nesta área, de pessoas ter um profeta em estima, para ele falar tudo o que fosse fazer. Não sei se hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho que ouvir o profeta. Não é mais fácil ouvir o Espírito Santo? Não é muito mais fácil ler a Bíblia, orar e falar: Senhor, vou ou não? Mas o dom de profecia não foi extinguido. Está aí, dom de profecia. Se alguém fala segundo esta regra, ele pode falar, e pode ser provado. Qual que é a prova do profeta? Em primeiro lugar, você olhar se ele está falando segundo a palavra de Deus. Em segundo lugar, se a profecia se cumprir. Foi Deus que falou. Se não se cumpriu, amém. Dons de língua. Dons de língua. Encerrou? Não. Tem. É só pedir. Mas o dom de língua é para você ficar falando língua sem parar aqui na igreja, atrapalhando todo mundo? Não. O dom de língua é uma oração que edifica você, que te edifica. Em momento de oração, você ajoelhado, você falando em línguas, edifica o teu interior, edifica a tua vida, porque você está falando com Deus em uma língua que nem você entende, mas Ele entende, porque é uma língua do Espírito. E você está recebendo algo que você nem... Deus está trazendo para você, porque a palavra de Deus diz assim, amados, que o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então nesta hora você está orando em língua, e você está recebendo crescimento, porque o Espírito está orando por você. Você entende isso? Então não fica achando, não, busca sim. Senhor, eu quero dom de línguas, eu quero falar línguas. Agora na igreja, pode falar línguas? Pode. Desde que haja um intérprete. Desde que haja alguém interpretando. É um dom também. É muito lindo isso. Eu me lembro que no começo da minha conversão ainda, a gente fez uma viagem para ir para outra igreja. A gente estava lá em Urupês, e a gente foi para Novo Horizonte num caminhão. Todo mundo na carroceria. E de repente naquele caminhão o pessoal ia cantando, louvando ao Senhor. E de repente uma irmã começou a falar línguas, e o outro se levantou e começou a interpretar. Meu Deus, eu não queria que aquela viagem acabasse. Foi glória. Meu Deus, não tem como. Eu já estive em uma igreja
que alguém começou a falar línguas perto de mim, e o Senhor me usou para interpretar. Eu vou falar que eu tenho o dom de interpretar? Não tenho, talvez, eu não sei se tem. Mas Deus me usou naquele dia e foi uma bênção. Porque é no momento que for necessário, Deus vai usar alguém para fazer isso. Porque Deus queria edificar a igreja de uma forma diferente naquele momento. Isso, irmãos, faz uma igreja ser mais espiritual, sim. Agora, tudo com ordem e decência. O pastor Paulo Escarando me contou, um dia contou para mim e para minha esposa, que ele estava na igreja, lá em Fernandópolis, e chegou uma família de japoneses, chegada do Japão mesmo, eles não sabiam falar uma palavra em português. E o culto começou, e ele preocupado, ele falou: esse pessoal não vai entender uma palavra que eu vou pregar, eles não vão entender a minha mensagem. Mas na hora que ele começou a pregar, se levantou uma irmã, falando línguas, e ficou na frente da família, e durante a pregação todinha, ela não parou, e ele continuou pregando. E quando no final, ele fez o apelo, a família todinha veio aceitar Jesus, porque entendeu toda a mensagem, porque a irmã pregou em japonês para eles, enquanto ele pregava. Aquela família, até pouco tempo atrás, eles estavam na igreja, lá em Fernandópolis ainda. Vocês entendem o que é os dons espirituais? Deus usa para aquilo que for necessário. Então, meus queridos, nós precisamos buscar dons. Buscar esses dons que estão na bandeja para a gente. É para nós. Agora é necessário que a gente busque com entendimento, com sabedoria, porque isso só edifica, só vai edificar o corpo de Cristo. E se nós somos corpo, nós precisamos crescer por dentro. A palavra sendo acrescida dentro de nós pelo Espírito Santo, e esse entendimento nos fará cada dia mais parecido com Cristo, e sendo usado pelo poder de Deus, pessoas conhecerão Jesus, pessoas conhecerão o Mestre, o Deus vivo que nós carregamos dentro de nós, e que precisa tocar em alguém, mas só toca pelo Espírito, não é pela carne, irmãos. Muitas vezes nós temos desejo de fazer algo por alguém, mas somos incapazes. Mas quando o Espírito age, Ele faz. Amém? Vamos deixar o Espírito. A palavra de Deus diz, amados, que o Espírito, ele não cessa. Ele está continuamente procurando, zelando. Ele não cessa. Ele é um Deus que clama o tempo todo. Ele está aqui na igreja. Ele é o último a sair. Ele vai ser o último a sair da terra. Só quando Jesus vir buscar a igreja, Ele vai subir junto com a igreja. E nesse momento Ele clama. Ele quer que todos nós entendemos e proclamamos a Cristo com muito louvor, com muita glória. Que nós fazemos Cristo conhecido através daquilo que Ele é em nós. E só o Espírito Santo pode dar esses dons e transformar as nossas vidas, para que a gente seja cada dia mais imagem e semelhança da sua presença. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Eu ia falar, amados, sobre o discernimento de espírito, mas eu preguei esses dias atrás sobre ele. O discernimento de espírito, você discerne
quando algo é de Deus e quando algo é do inimigo, porque hoje em dia, amados, o inimigo está imitando mesmo. Ele está imitando mesmo, ele está imitando a língua de Cristo. Então é necessário ter discernimento de espírito para saber quem está falando. Pai, em nome de Jesus, nós buscamos os dons espirituais. Dê dons para esta igreja, Pai, eu peço. Dê os dons, Senhor. Que sejamos capacitados, Pai, com as ferramentas preparadas, vindas de Deus para nós. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos deu dons. Dons para que seja colocado em prática a favor da vida de alguém, do nosso irmão, daquele que precisa entender que Teu Espírito agora sonda os corações, Pai. Sonda os corações, dê dom para a igreja. Que os dons espirituais não faltem em nosso meio. Dons, dom da fé, dom da sabedoria, dom de discernimento. Que nós tenhamos discernimento para entender, Pai, para saber que nesse tempo muitos espíritos têm se levantado para enganar, e somente o dom de discernimento traz, Senhor, o entendimento e a sabedoria nos corações. Espírito Santo, toca no coração dos Teus filhos, traz entendimento nos corações, Pai. E nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos sondar, nos conhecer, fortalecer, meu Pai, as nossas vidas através da Tua palavra, daquilo que Teu Espírito traz de conhecimento, de entendimento e de sabedoria. Senhor, Tu és o único Deus. Só através do Teu Espírito que nós dizemos: Tu és Senhor dos céus, da terra, da nossa vida, da nossa família, da igreja. Senhor, nós oramos entregando e confiando em Ti. Senhor, que o céu se derrama, que o céu se derrama sobre nós. Aleluia. Trazendo força, trazendo autoridade, trazendo bom ânimo. Senhor, nós queremos mais de Ti, mais desta fé. A fé, sinais e maravilhas, Pai, comece a acontecer em nosso meio. Que a igreja volte a praticar isto, que a igreja viva isto, através do Teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia. Irmãos, clama, por favor, clame ao Senhor. Abre a tua boca e clame. Peça a Jesus: Senhor, eu quero. Ora, aleluia. Sonda-me, Senhor. Clama. E me conhece. Conhece o nosso coração, Pai. Enche-nos a Tua presença. Se você nunca pediu, peça. Peça os dons espirituais. Transforma-me conforme. Peça, Jesus. Nos dê graça, Pai. Nos dê entendimento, Senhor.